Deus é maravilhoso, não é? É tão bom poder falar e levar as pessoas a olhar para esse Jesus. E como diz a Bíblia, não importa se os pecados daquela pessoa sejam mais escuros, eles se tornarão brancos como a branca neve, mediante aquele sincero arrependimento e aquela confissão, dizendo: Pai, me perdoe, eu te aceito como meu Salvador. Na mesma hora, aquela nuvem escura de pecados, aquela nuvem escura de acusações vai embora, porque Cristo tem prazer em perdoar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aproveitar, irmãos, que estamos de pé. E eu digo ao irmão Adão, ele continua aqui ainda, continue crendo, irmão Adão, na palavra de Deus. E eu disse ao irmão, não olhe para o sintoma, não olhe para a dor, mas olhe para a promessa de Jesus Cristo. Ele prometeu curar a todos aqueles que buscam com fé. Vamos então, irmãos, ler a mesma escritura que temos lido nos cultos de sábado, quando foi proposto pelo pastor Febrônio usarmos esses cultos de sábado para instruções ao evangelismo, e aqueles que têm realmente levado isso a sério, será uma grande bênção na sua vida, e você vai contabilizar algumas almas salvas, pode ter certeza, porque se você propõe no coração fazer algo para Deus, Deus, Ele te inspirará de um jeito ou do outro você a fazer alguma coisa. A escritura que temos lido fala sobre o sentimento, né? Falei no primeiro sábado aqui sobre o sentimento, que o evangelismo começa com sentimento, depois parte para a ação. Reprisei ou recapitulei no sábado passado um pouquinho sobre isso, e vou ler novamente. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Podeis vos assentar, irmãos. Nós não vamos tomar muitos minutos do culto, até porque são instruções e a mente da gente não tem aquela capacidade para memorizar, guardar muitas informações. A gente tem que pegar um pouco, depois você armazena aquilo e depois você vai conhecendo mais. E sábado passado nós falamos sobre como distinguir o tipo, porque para cada tipo de pessoa você tem uma forma de chegar. Falamos como você vai chegar para aquele que não tem fé, como você vai chegar para aquele que é um católico, como você vai chegar para aquele que é um evangélico. Para uns você tem que chegar como que estando ensinando alguém do prezinho, falando o que é a Bíblia, e para outros você já vai poder falar de coisas mais profundas. E também falamos sempre a necessidade de distinguir o espírito da pessoa com que você está evangelizando.
discernir, porque é normal, natural. Inclusive, às vezes, você fala para alguém que aceita tudo, e você fica até maravilhado. Não, nem sempre é um bom sinal. Às vezes você vai falar para alguém que ele revida, mas você discerne, você vê que ele tem um bom espírito e que ele está revidando porque ele está procurando defender aquilo que ele sempre aprendeu, num bom espírito tentando. E aí então, como eu disse sábado passado, você não tente tirar o osso, você vai levar uma mordida. Você primeiro apresente a carne, apresente algo substancial para ele. E automaticamente, ao você apresentar esse algo mais, ele vai soltar aquilo que ele está agarrado e vai ficar com aquilo que tem realmente substância, algo que possa lhe fazer bem para a sua alma. Amém? Então, você distingue, mas quando você vê que a pessoa está discutindo, não no bom espírito de defender o que sempre creu, mas num espírito de discussão, você fecha a sua Bíblia, encerra, pode falar de qualquer outra coisa, quem sabe até da política, se for o caso, né? Não que vamos estar falando disso, mas eu digo, prefere falar qualquer outra coisa do que você ficar falando das Escrituras para alguém que está com o espírito armado. Você vai acabar fazendo essa pessoa pecar, blasfemar, entristecer o Espírito de Deus que está em você. Por isso Jesus disse, não jogue pérolas a focinho de porcos. Mas não interprete mal aquele que está tentando defender o que ele sempre creu. Amém? Hoje eu quero, irmãos, e daí sábado passado, para os irmãos que estavam, eu sugeri, já que não trouxeram canetas para anotar, então eu sugeri deixar ali meu esboço. Eu creio que umas 50 pessoas solicitaram, vai estar disponível no final ali, as anotações, porque eu disse que a primeira parte do evangelismo não é você chegar já doutrinando a pessoa. Primeiro, você vai mostrar para ela que a Bíblia é a palavra de Deus. E mostrar para ela com fatos, não somente dizer. E naqueles esboços que vocês vão levar, tem escrituras. Mostrar para eles que a Bíblia é a expressão do próprio Deus e que ela é um livro também de profecias. E que esses escritores, vivendo 1000 e tantos anos longe um do outro, sem conhecer um a obra do outro, não se contradizem. Prova de que não é palavra deles, é a palavra de Deus. E aí você vai mostrar algumas profecias que já se cumpriram, algumas que estão se cumprindo e algumas que vão se cumprir. Aí você já vai trazer a confiança desta pessoa neste livro. A partir do momento que você ganhou a confiança da pessoa neste livro, então tudo que você mostrar e provar pela Bíblia, ele vai agarrar. Então, hoje eu quero falar, irmãos, sobre um ponto bem básico que a gente usa no evangelismo, quando já é para denominacionais, mesmo para católicos, depois que você já mostrou para o católico o que é a Bíblia, que a salvação está numa pessoa chamada Jesus, que não é através de ídolos, de imagens. Inclusive a Bíblia diz que aqueles que adoram ídolos não entrarão no reino dos céus, porque ao adorar um ídolo, ele está traindo a Deus. Ele está, ao invés de adorar a Deus, está adorando uma imagem. E a Bíblia diz que há um só Salvador, e esse Jesus Cristo. Amém? É nele que está a nossa salvação. Então, um ponto que nós sempre abordamos é sobre a unicidade.
E esse, irmãos, é um ponto muito espinhoso entre o mundo chamado cristão. É algo que eles se revoltam. Por quê? Porque essa é uma doutrina, a Trindade é uma doutrina diabólica que veio para distorcer a imagem de Deus. Deus sendo um, Deus tendo uma personalidade, eles, através dessa doutrina, jogaram Deus como uma multiplicação, como é que eu digo, algo múltiplo de caráter, de pensamentos, de atitudes e de seres. Não, Deus é um em todas as situações, Ele é um. Entende? Agora, como que eu vou começar para uma pessoa que crê na Trindade? Inclusive, eles, ao orarem, eles oram em nome do Deus Pai. Quantos já viram isso? Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como se fosse 3 divindades. Primeiro, você tem que mostrar para eles o que é a Trindade na visão deles. Então, você vai dizer, olha, para os teólogos, Deus, Ele faz parte de uma Trindade, uma crença conhecida como Santíssima Trindade, ou Deus faz parte de uma dualidade, 2 pessoas, 2 ser divino. E aí você mostra, isso é conhecido pelo mundo cristão, mas nós precisamos, como você já, no primeiro trabalho que você falou com essa pessoa, você já fundamentou ela que a Bíblia é a verdade, então você vai dizer, nós precisamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Porque sobre Trindade, quem diz isso é a teologia, é o concílio de igreja, no ano 325 depois de Cristo, em Nicéia, eles se reuniram, os bispos, e ali chegaram a um acordo de que há 3 pessoas distintas, mas para o homem, Deus é um ser trino. Agora, para a Bíblia, aí você traz a pessoa para a Bíblia. Para a Bíblia, quem é Deus? Quem é Deus biblicamente? Biblicamente. E aí você vai mostrar para ele, Deus, Ele é um ser eterno. Ele é um ser eterno que criou o mundo, Ele criou todas as coisas, principalmente gerou para si uma família que somos nós. E esse Deus, para redimir essa família que caiu em pecado, eu gosto de mostrar a unicidade, sempre apresentando a redenção, o plano da redenção, porque ali é onde Deus se manifesta em 3 ofícios para redimir. Então você mostra, Deus é um ser eterno, não teve princípio, não terá fim, criou todas as coisas, gerou para si uma família, essa família caiu, e para redimir esta família, trazer de volta, Ele se manifestou em mais do que um ofício. Aí você para e diz, agora amigo, eu quero que você entenda o que são ofícios e o que são personalidades. Por exemplo, aí como sempre usamos, né? Você pode usar o pedreiro, você pode usar o médico, você pode usar o padeiro, qualquer profissão que você queira. E eu gosto de, quando eu estou evangelizando, ver o que a pessoa que está falando comigo faz. Ah, o senhor é um pedreiro? Sim, pois é. Então o senhor é uma pessoa, o senhor é uma personalidade, que tem mais do que um ofício. O senhor é casado? Sim, sou casado. O senhor tem filhos? Tenho filhos. Pois é.
Então, o Senhor, para sua esposa, o Senhor tem um ofício de esposo. Quando você gerou, você recebeu um ofício de pai. E quando você foi gerado por seu pai, você recebeu um ofício de filho. Então, para sua esposa, você é esposo. Para os seus filhos, você é pai. E para o seu pai, você é filho. Esses são alguns dos seus ofícios. São 3 ofícios principais que o Senhor tem. Mas o Senhor não é 3 pessoas. Muito embora, quando seu filho se direciona a você, ele não lhe chama de esposo. Embora que você é esposo para sua esposa. Mas ele vai te chamar de pai. Para ele você é pai. Quando seu pai se direciona a você, ele não vai te chamar de pai. Muito embora você é pai para o seu filho. Mas ele vai te chamar de filho. Aí você mostra, assim foi Deus. Quando o homem pecou, ele, no seu grande plano de redenção, para salvar o homem do pecado, qual era a sentença pelo pecado? Morte. No dia que pecardes, certamente morrereis. Aí o Adão pecou, e Deus apareceu para ele e diz: Adão, você fez o que eu disse que não era para fazer? Deus podia, eu estou falando como se estivesse evangelizando alguém, assim que você vai fazer. Deus podia ter simplesmente aplicado a palavra em Adão e dito: olha, morra, Eva, morra. Mas como que um pai, tendo amor de pai, teria coragem de exterminar os seus filhos? Aí você olha e diz assim: mas Deus também não poderia olhar para Adão e dizer: sabe, Adão, mas eu te amo tanto que eu até vou fazer o seguinte: põe uma pedra sobre o que falamos, esqueça o que eu disse, que se você fizesse isso você morreria, esqueça e vamos seguir daqui para frente. Se Deus fizesse assim, Deus não seria Deus, porque ele estaria negando a sua palavra, pisando em sua palavra. Aí você olha e diz: então o que Deus poderia fazer para livrar o homem da morte e ao mesmo tempo cumprir a sua palavra? O que ele poderia fazer e fez foi assumir a culpa do homem. Então ele olhou para Adão e Eva e disse: eu vou pagar o preço. O preço é a morte? Então eu vou morrer por vocês. Agora, meu amigo, como que Deus iria morrer se ele era espírito? Você tem que despertar a atenção da pessoa que tu está evangelizando. Falemos aqui no início que Deus é um Deus espírito, um Deus eterno que sempre existiu. Agora ele assume a responsabilidade de pagar o preço pelo pecado, e o preço era a morte. Como que Deus iria morrer? Como que iria pregar um espírito na cruz? Como que iria derramar sangue do espírito? Não havia condição. Então o que Deus fez, no seu grande plano da redenção, ele gerou no ventre de Maria um óvulo já fecundado, para que dali nascesse um menino, que seria a sua própria casa, aonde ele iria habitar, para naquele corpo sofrer as tentações e as dores e os sofrimentos que todo homem passa. Então, aí você diz, então quando esse Deus Espírito gerou no corpo, no ventre de Maria aquele óvulo, Deus recebe um título de pai, porque quem gera é pai.
aquele óvulo fecundado que vai se gerando no ventre de Maria, quando nasce do ventre aquele menino, o menino recebe o título de filho. Porque foi gerado, se foi gerado é filho. Aí você está com a atenção da pessoa para você. Daí você olha e diz, mas quem é que habitou dentro daquele corpo gerado? O próprio Pai que o gerou. Ele gerou uma casa para Ele mesmo habitar. E quando aquele menino nasce, o próprio Pai que o gerou habita naquele corpo. E aí você cita a Escritura que diz, em Jesus habitou corporalmente, Colossenses, alguém lembra? Corporalmente toda a plenitude de Deus. Você mostra, então, tudo que era Deus veio e habitou dentro daquele corpo. Mas quem é que gerou o corpo? O grande Deus existente, que era Espírito, faz uma casa para Ele habitar. Né? E daí você mostra, então, quem é Deus? Biblicamente é um ser único, que se manifesta em mais do que um ofício. Se manifestou como Pai, gerando um corpo, para Ele mesmo habitar. Se manifesta como Filho, ao nascer aquele corpo. E depois que Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu, desceu na forma de Espírito Santo para habitar na igreja. Então hoje Ele se manifesta entre nós na forma de Espírito Santo, que não é uma terceira pessoa, mas é o próprio Deus, é o próprio Jesus, agora na forma de Espírito. E você tem que enfatizar, irmãos, para essas pessoas, a Bíblia mostrando que Deus é um. E você diz assim, então, se a Bíblia mostra que Deus é um, toda doutrina que mostra mais do que um Deus é pagã. Então, toda doutrina que mostra mais do que um Deus é paganismo. Deuses sempre são doutrinas pagãs. Aí você pode ler para embasar isso, Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 3. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, que é o único Senhor. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Um só Senhor. Isaías 44, versos 6 ao 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. Daí você diz, como que pode então o Pai ser a primeira pessoa da Trindade? Porque daí você diz, segundo a doutrina que se prega aí, ou segundo a doutrina que você crê, o Pai é a primeira pessoa. O Filho é a segunda pessoa. E o Espírito Santo é a terceira. Mas o que Deus diz aqui em Isaías 44? Eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, eu sou tudo. Eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Então a Bíblia está clara, não há outro Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso é paganismo. A Bíblia está dizendo que há um só Deus. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas, porventura, olha, Deus falando, porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Aí você vai citando mais, embasa melhor. Isaías 45, do 5 ao 6.
Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, primeira coisa, vai embasando bem o que a Bíblia diz. Você diz, o que diz a religião? 3 pessoas. Pai é o primeiro, Filho é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro. O que diz a Bíblia? Há um só Deus, não há outro Deus além de mim, eu sou o primeiro e eu sou o último. Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez, e ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Bem, até aí poderíamos citar mais escritura, mas você já deixou bem claro que a Bíblia não dá espaço para crença em mais do que um Deus. Aí você diz, então Deus, Deus é esse ser eterno, que criou o céu, que criou a terra, que criou nós, que fez todas as coisas. Que falou com Abraão na sarça ardente, com Moisés na sarça ardente, falou com Abraão, falou com os santos profetas. Daí você desperta a atenção dele, porque naturalmente vai ter uma pergunta já falando dentro dele. Mas Jesus quem é então? Aí você pergunta, então, se Deus, esse Deus do Velho Testamento, é o único, e ele diz que fora dele não tem outro, quem é Jesus? Quem é Jesus? Se há um só Deus. Porque a pergunta, irmão, você ensinar, fazendo em forma de pergunta, você prende mais a pessoa, e uma pergunta sempre desperta o interesse por uma resposta. Aí você diz, amigo, até agora eu te mostrei que o Deus do Velho Testamento é o único Deus, e ele diz que fora dele não tem outro. Então quem é Jesus? Aí você vai dizer, Jesus é o próprio Deus do Velho Testamento, que se fez carne através do ventre de Maria e habitou entre nós. Aí para confirmar essas coisas, você vai em São João 1 e lê. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, verso 14, se fez carne e habitou entre nós. Aí você diz, está vendo? O Verbo que era Deus, aquele lá do Velho Testamento que dizia, eu sou único e fora de mim não há outro. A Bíblia diz aqui que ele se fez carne e habitou entre nós. Então quem é Jesus? Deus em carne. Daí você pode continuar, citar para ele, daí você diz, então vamos ver, amigo. Lá no Velho Testamento, havia as profecias que falavam sobre a vinda do Messias, que haveria de vir para redimir os nossos pecados. O que é que a Bíblia dizia que esse Messias seria? Um segundo Deus, como a Trindade diz? Aí você leva ele para Isaías 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso. O menino que haveria de nascer seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Você até agora mostrou para ele que o único Deus é o Senhor do Velho Testamento. E agora você está mostrando para ele que a profecia que falava do menino que iria nascer, dizia que o menino seria Deus forte. Pai da eternidade, ou seja, ele é antes do que a própria eternidade. Príncipe da paz. Quem é Jesus então? Deus
feito carne. Deus em uma segunda manifestação. Na sua primeira manifestação, se manifestou como Pai, gerando no ventre de Maria um corpo para Ele mesmo habitar. E agora, Ele se manifesta em uma segunda manifestação, na forma de Filho. Mas o Filho é o corpo, aonde o Pai habita. Aí você cita para ele, Isaías 7,14, também a profecia falando do menino que iria nascer. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Daí você leva e diz, vamos ver lá no Novo Testamento, quando o anjo aparece para Maria, e fala do menino, o que o anjo disse que o menino vai ser? Mateus 1, verso 23. E eis que, o anjo falando para Maria, a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Está vendo, amigo? Falando para a pessoa. O Velho Testamento diz que o menino que iria nascer seria Emanuel. O anjo vem, fala com Maria e diz, o menino que nascer de você será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Não é uma segunda pessoa, mas é o próprio Deus conosco. Então, você faz, irmãos, essa pequena viagenzinha com Ele, desde o Éden, desde o pecado, a sentença, o propósito de Deus em libertar o homem do pecado, qual foi o plano da redenção? Deus se tornar homem, para poder derramar sangue por nós. E daí você vem, antes enfatiza, vocês estão guardando bem? Enfatiza que há um só Deus, e mostra no Velho Testamento Deus batendo, dizendo, eu sou o único, fora de mim não há outro, eu sou eu, não há outro, eu sou o primeiro, eu sou o último. Aí você vem e diz, e Jesus quem é então? Se não há outro Deus além dele. Aí você traz para essa parte mostrando que ele é o menino que haveria de nascer, e que o menino que haveria de nascer era Deus conosco. Era Deus em sua segunda manifestação, era Deus agora numa casa humana, mas que no corpo ele é chamado filho, mas no espírito ele é chamado pai. Amém? Então, você mostra daí para a pessoa que no Velho Testamento, Deus tinha muitos títulos, mas não tinha nome, porque ele não tinha um corpo ainda. Ele era chamado Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, mas ele não tinha um nome. Todas as vezes que ele foi indagado sobre o seu nome, ele nunca disse o nome. Você pode citar algumas escrituras para mostrar para eles, como Êxodo 3, do verso 13 ao 14, quando Deus aparece para Moisés, e Moisés quer saber o nome dele. Vocês lembram disso? Deus diz assim, Moisés, vá lá libertar meu povo no Egito. Moisés diz, tá bom, eu vou. Mas e quando eu chegar lá e eles falar assim, qual é o nome do Deus que te mandou aqui? Qual é o teu nome? Olha só. Então disse Deus a Moisés, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Depois você pode citar Juízes 13, onde Deus aparece para Manoá, pai de Sansão, e da mesma forma Manoá diz, qual é o teu nome, para que quando o menino nasça, o Sansão nascer, nós possa te adorar. Ele olha e diz assim, por que perguntas pelo meu nome, se ele é maravilhoso? E você vai despertando o teu ouvinte, para que ele entenda o porquê que Deus, quando era indagado sobre o seu nome, não dizia o nome. Porque ele não tinha nome, ele tinha títulos que se atribuíam às muitas qualidades dele. Mas o nome ele só iria receber
quando ele se encarnasse em um corpo. Amém? Depois que você mostrou para a pessoa que Deus não dizia o nome para aqueles que perguntavam, você pode citar Isaías 52. Deus prometendo que um dia o povo conheceria o seu nome. Daí Isaías 52, 6 ele diz: portanto o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que eu mesmo sou eu que falo, eis-me aqui. Em outras palavras, vocês estão tão curiosos sobre o meu nome? Naquele dia, que dia? Quando eu me manifestar, quando eu tiver um corpo para poder interagir com vocês e pagar pelos vossos pecados, vocês saberão o meu nome. Daí você tem que ir ligando, vocês estão vendo que eu estou ligando as Escrituras. Aí você vai ligar Isaías 52, verso 6, com São João 17. Isaías 52, Deus promete: naquele dia vocês saberão o meu nome. E João 7, 17, verso 6, Jesus na sua oração diz: manifestei o teu nome aos homens. Você diz, está vendo? Aqui ele disse: um dia o meu povo saberá o meu nome. E aqui Jesus disse: manifestei o teu nome. Então qual é o nome de Deus? Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus dizendo: eu o manifestei. E você vai seguindo um pouquinho mais, irmãos, e diz assim: amigos, eu quero que vocês entendam que o Jeová, que é o único Deus do Velho Testamento, ele era Espírito. E que agora, aqui no Novo Testamento, esse Jeová, essa parte, irmãos, é importante vocês levar as pessoas. Que o Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo. Só que lá ele era Espírito e aqui ele habita num corpo. E você vai agora embasar isso pelas Escrituras. Você vai citar novamente, por exemplo, Êxodo 3, verso 14, quando Moisés pergunta qual é o teu nome, ele diz: por que perguntas pelo meu nome, sendo que ele... diga para eles melhor, eu sou, me enviou a vós. Daí você diz: amigo, teve um tempo que os fariseus, ao ver Jesus falar, e Jesus falava como se fosse Deus, porque ele era Deus. E o judeu genuíno sabia que o Messias, quando viesse, seria Deus. E quando eles viam Jesus falando como se fosse Deus, eles indagaram e disseram: quem você pensa que é? E olha o que Jesus responde para eles, em João capítulo 8, verso 53 a seguir. Eles olharam para Jesus e disseram assim: és tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? Quer dizer, pela forma que você está falando, parece que você é até o Deus lá do Velho Testamento. És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? E também maior do que os profetas? Quem te fazes tu ser? Está vendo? Aí você diz, está vendo? Aqui os fariseus perguntam para Jesus: quem é que você é? Vamos ver se Jesus disse: eu sou a segunda pessoa da Trindade. Olha o que Jesus disse. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Aí eles, como diz a turma, aí eles piraram, né? Quando Jesus disse: Abraão quis ver meu dia e viu. Quer dizer, Abraão te viu? Você viveu lá? Ó,
Abraão, vosso pai, exultou em ver o meu dia e viu, e alegrou-se. Disseram-lhes, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Olha a resposta de Jesus. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Você viu, juntou aqui São João 8 com Êxodo 3. Êxodo 3, Deus disse para Abraão: diga para eles, eu sou, me enviou a vós. São João 8, Jesus vem e diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Usa a mesma expressão que ele usou quando falava com Abraão. E você vai juntando essas escrituras para mostrar Jeová do Velho, mesmo Jesus do Novo. Jesus do Novo não é um segundo Deus, mas é Deus em carne. Né? Deus em carne. Então, nós vemos que Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo. Antes era um Deus espírito e agora é Deus em um corpo. E aí vem a escritura que eu não lembrava antes, Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Em Jesus habita toda a plenitude de Deus, ou seja, tudo que era Deus está agora nesse corpo chamado Jesus. Aí você pode, irmãos, para deixar mais natural possível, dizer assim: irmão, amigo, vizinho, você sabia que entre os discípulos de Jesus havia alguém que pensava como você? Havia alguém que pensava como as igrejas, pensava que Jesus não era o mesmo Deus, mas que Jesus era uma segunda pessoa? Daí você diz: eu vou ler para você. Aí você lê São João 8, ou São João 14. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu sempre gosto de dizer para a pessoa, quando estou evangelizando, eu digo, é que Jesus falava tanto sobre o Pai, que o Filipe disse: Senhor, eu quero ver o Pai então. Filipe achava que o Pai era uma outra divindade. E Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Está vendo, irmão? Fala para ele. Jesus disse para Filipe que o Pai estava diante dele. Que o Pai é o grande Espírito que gerou esse corpo, mas que habitava ali formando uma unidade. Daí você diz, para você confirmar melhor isso, vamos a São João 10, verso 30. Jesus diz o que lá? Eu e o Pai somos um. Aí você já pode até responder aquilo que, se ele for um trinitário mais versado, ele vai tentar dizer: não, mas Jesus, quando disse eu e o Pai somos um, vamos dizer assim, irmão Reinaldo, que você estava pregando para mim, e você cita, eu e o Pai somos um. Eu digo, sim, claro, eu creio. Que ele, nessa escritura, eles eram um em personalidade, em poder, em atitudes. Qual seria a tua resposta? Eu e o Pai somos um. Você diz, está vendo? Jesus diz, eu e o Pai somos um. E o trinitário olha para mim e diz, sim, eu sei que ele é um em pensamento, em atitudes, em co-igualdade, em
sentimentos. Como nós responderíamos isso para ele? Eu responderia, irmão, mostrando para ele a união de um casal, aonde a Bíblia diz assim, que quando se casa, ambos se tornam um, não é? Então, fulano, você e tua esposa, a Bíblia diz que vocês dois se tornaram um, não é? Sim. Agora, se eu te encontrar lá na praça e tua esposa eu não conheço, nunca vi ela, você pode, porventura, olhar para mim e dizer assim, quem vê a mim, vê minha esposa? Eu vou dizer, eu não posso ver tua esposa, mesmo que vocês são um, vocês são uma unidade em pensamento, em propósitos. Mas eu olhando para você, não vejo tua esposa. Mas Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque ali não era uma unidade só em propósito. Era realmente uma divindade única, que não tinha como separar. Aí você mostra, Jesus era 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus. Por isso que quem vê ele, vê o Pai. Não tem como ver um e não ver o outro. É uma divindade única. Né? Então, você pode prosseguir mostrando para essa pessoa que Deus, para morrer por nós, ser tentado, ele não podia. Aí você vai ouvir deles também, como essa semana ainda, um irmão mandou uma pergunta para mim, que ele foi evangelizar alguém, e esse alguém lhe perguntou, tá bom, se Jesus é o mesmo Pai, é o mesmo Deus, como que ele orava então a Deus? Lucas, como é que tu vai responder agora? Tu está me evangelizando. Jesus é Deus em carne, você disse para mim. Jesus não é uma segunda pessoa. A divindade é única. Não tem duas pessoas, duas personalidades. Aí eu digo, tá bom, mas como que eu vi em várias escrituras Jesus orando ao Pai? Inclusive ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Como sendo ele, o próprio Deus, orava ao Pai. Exato. Aí nós vamos mostrar para esta pessoa que Deus, para redimir o homem, precisou criar para si mesmo, gerar para si mesmo uma segunda natureza, que é a natureza humana. Porque na sua divindade eterna, ele era só divino. O diabo não poderia tentar a Deus na sua divindade. Deus não poderia ser tentado como divino. Então, quando ele gerou um corpo para ele habitar, ele gerou nesse corpo uma segunda natureza. Por isso ele era 100% homem. 100% homem. Se ele casasse, ele poderia ter filhos, família, como qualquer um de nós. E quando ele orava ao Pai, por exemplo, aí você diz para ele, quando o diabo tentava Jesus, o diabo estava tentando a Deus na natureza humana. O diabo estava tentando a Deus na natureza humana, porque na natureza divina ele não poderia tentar. E quando Jesus vencia cada uma daquelas tentações, era eu vencendo, porque naquela natureza humana eu estava representado. E como humano ele sofreu, como humano ele foi tentado, e como humano a natureza humana suplicava a natureza divina, que enche os céus e a terra, e que habitava dentro dele mesmo. Aí você vai dizer, eu te provo isso, usando alguns acontecimentos bíblicos. Quando ele estava no barquinho, cansado, a parte humana estava tão cansada, que deitou e dormiu. E o diabo dizia, agora que eu vou afundar o barco.
E quando os discípulos não deram conta de alinhar o barco, foram lá e acordaram ele. Veja que o sono estava pesado, ele estava muito cansado. Mestre, mestre, não te dá que morramos, vamos morrer. Então Jesus levanta, esfrega o sono dos olhos, como humano ele dormia. Coloca, quem sabe, o seu pé sobre a borda do barquinho, e como divino, ele levanta a sua mão e diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E naquela hora, a Bíblia diz, tudo se fez bonança. E os discípulos olharam um para o outro e disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Esse era Deus, o Criador dos céus e da terra. Como humano, ele chorava no túmulo de Lázaro, porque seu amigo morreu. Mas de repente a parte divina que estava lá dentro se impõe, e ele endireita seu pequeno corpo e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro reconheceu a voz do seu Criador. Então ali você mostra, por isso que ele orava, era a natureza humana orando a natureza divina. A Bíblia toda ela se explica. A Bíblia é um livro muito claro, é o sistema, é a teologia que confunde, não é? Então você vai mostrar a Bíblia afirmando que um único Deus se manifestou em 3 ofícios. Como Pai, gerando um corpo para que ele fosse tentado através desse corpo. Como Filho, ele recebe o título de Filho ao nascer. E hoje ele é chamado de Espírito Santo na igreja. Mas não é 3 pessoas, é um só Deus. Vou usar aqui para um símbolo para vocês memorizar bem. Já fiz isso quando eu estou evangelizando, e você pode fazer também. Você diz: então, segundo a teologia, segundo a religião, nós temos uma Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é? Ah, sim, é. Pois é. Ok. Vamos lá então no nascimento de Jesus. Aí você diz: o anjo apareceu e disse para Maria assim: o que em você for gerado será do Espírito Santo. Ok? Sim, isso. Amigo, quem é o pai de Jesus? Aqui está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, segundo a teologia da Trindade. Quem é o pai de Jesus? Na hora ele vai dizer: é Deus. Ah, é Deus? Como que Maria diz: achei-me concebida do Espírito Santo? Quem concebe é pai. Então Jesus tinha 2 pais? Aí você mostra: não, é que o Espírito Santo é o mesmo Pai, Deus Pai. E esse Deus Pai habitou em um corpo chamado Filho, formando uma unidade, com 3 ofícios. Então são formas simples que você mostra, e que, se é um eleito, irmão, aquilo, ó, pam, desperta. Mas se dentro disso que eu estou falando aqui, você vê a pessoa revidando e revidando, pare, deixa. Né? Por exemplo, você vai citar para ele que Mateus 28, 20, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco e em vós todos os dias até a consumação do século. Você diz: está vendo? Jesus disse: eu vou subir, mas eu estarei com vocês e em vós todos os dias. Aí eu gosto de usar um exemplo assim: você vai na igreja e a unção de Deus desce sobre o culto, e o pastor diz assim: Jesus está aqui. E você levanta a mão e diz: amém, eu creio. E eu digo: alguém está vendo Jesus?
Não. Mas você crê que Ele está ali? Creio. Como que Ele está ali? Na forma de Espírito. Eis que estarei convosco e em vós todos os dias. Quando em São João 14 ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele está mostrando, primeiro ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Espírito Consolador. Aí você diz, tá, aqui o Trinitário diz que esse Espírito Consolador é a terceira pessoa. Aí eu falo assim, continue lendo. Aí você continua lendo, ele diz, o Espírito Consolador que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Quem é que habitava com eles? Era Jesus. Daí segue um pouquinho mais, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, quem é o Espírito Consolador? Jesus na forma de Espírito Santo habitando na igreja. Então, irmãos, que Deus abençoe. Eu espero ter ajudado, né? Eu gostaria de ver bastante jovens aqui, desejosos de evangelizar. Porque se quer evangelizar, tem que conhecer. Como é que eu vou sair aí e vou explicar se eu não conheço? E encerrando, irmãos, quando você está evangelizando e ele cita alguma escritura, não preocupe em se prender na escritura que ele te citou. Responda aquela escritura com outra escritura. Porque se você se prender numa escritura, você vai ver, é por isso que eles veem a Trindade, porque eles se prendem numa escritura. Nós poderíamos um dia escolher várias escrituras que o Trinitário usa, ler só ela, parece que é aquilo. Você não precisa ficar, essa escritura, ficar preso nela. Responda a ela citando outra. Porque a Bíblia é um conjunto e ela, na totalidade, ela se explica. Uma coisa está vinculada à outra. Amém? Então, que Deus nos ajude. Alguém tem alguma pergunta nisso que foi falado? Ou alguém já foi pressionado por algum trinitário e não soube responder? Foi feita alguma pergunta para você, e você ficou, como responder isso agora? Modemar, tem alguma pergunta? Mesmo que não tenha propriamente sua, mas quer formular uma pergunta, irmão Reinaldo? Quer pegar o microfone? Fica melhor. Só humildemente somando, a palavra trindade não é bíblica, é um ponto importante. E também uma escritura que eu uso bastante é Atos 20, 28. Exato. Quando nós somos resgatados pelo sangue do próprio Deus. Então liga com tudo que o pastor tem falado. E uma outra escritura, Efésios capítulo 4, quando fala que há um só Deus, uma só fé, um só batismo, então ele usa no singular, o qual é, sobre todos e por todos e em todos. Então mostra as manifestações que foram citadas hoje, também pode ser utilizado. Desculpa, não era uma pergunta, mas aí tu não ouviu dali. Então, inclusive eu tinha anotado aqui e acabei passando por cima, Atos 20, 28, quando você mostra, por exemplo, porque como eu disse, você tem que embasar pela Bíblia. Quando você mostra para a pessoa que Deus gerou um corpo e habitou no corpo para que naquele corpo ele pagasse pelos nossos pecados, e esse corpo, agora sendo a habitação de Deus, ele é 100% Deus, aí você cita Atos 20, 28, está aqui, ó. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele, Deus, resgatou com o seu próprio sangue. Então, se Deus resgatou a igreja com o seu próprio sangue, e São João 4, 24 diz, Deus é Espírito, e de um Espírito não pode tirar sangue, então, Jesus é totalmente Deus. Amém?
Louvado seja Deus, mas eu gostaria de ouvir, tem alguma pergunta que alguém, às vezes, um trinitariano fez para você, um dualista? Não? Todos entenderam? Todos? Então, irmãos, que Deus ajude, devemos estar aptos, né, a responder acerca da nossa fé. Eu vejo tão poucos irmãos, mais irmãs aqui, mas tem alguns jovens ali, Deus abençoe, que Deus faça de vocês uma tocha de fogo, né, para anunciar esse evangelho e falar dessas grandezas, irmãos. É tão bom, o irmão Reinaldo já teve essas experiências, você fazer isso e de repente você vê o véu da cegueira caindo daquele trinitário e ele entendendo. Parece que você se converte de novo, né? Você fica alegre, feliz em ver a pessoa. Como agora o irmão que estava com câncer foi para casa, já não disseram que ele não ia suportar ficar até o final por causa da dor. E eu fiz aquela pergunta, o irmão Antônio estava junto, depois que falei sobre a cura, eu disse, irmão, Deus pode lhe curar, mas se Ele lhe chamar, você está pronto? Ele baixou a cabeça e falou, não estou pronto. Então eu pude falar para ele, em poucas palavras ali, sobre... E o importante, irmãos, que eu gosto de fazer, e o irmão deve ter observado, eu cito e pergunto. A irmã Inês é professora, né? Não é assim que a professora faz, irmã? Porque se você não pergunta, como você sabe se o aluno aprendeu? E eu li para ele, quando ele falou que não estava preparado, eu disse, eu vou lhe mostrar a receita, então, de como o senhor se preparar. Joguei para São João 3, e todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Falei, agora, irmão, o senhor viu como faz para o senhor ser um salvo? Entendeu? Não entendi. Aí eu li de novo. Que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O senhor entendeu? Sim, entendi. É crendo. Falei, é isso. O senhor creia que Ele morreu pelos seus pecados, lhe perdoou e que toda a culpa foi paga. Então, é maravilhoso, irmãos, que a igreja, que Deus... Pode isso aqui não surgir um fruto agora, mas mais para frente, que Deus desperta a igreja para ter esse sentimento, né, de falar de Cristo, de falar da salvação e trazer muitas almas para Cristo, amém? Então, irmãos, eu creio que se fosse o Reinaldo aqui, ele poderia vos ensinar por outra via, porque existem muitas vias para você mostrar a unicidade. Mas eu acho essa forma bem simples, que você mostra a redenção, Deus vindo e manifestando, será Deus Espírito, com muitos títulos, que se atribuía as qualidades dele, mas não tinha um nome. Esse Deus então gerou um corpo, ali ele obteve uma segunda natureza para si. Esse corpo então foi a sua segunda manifestação, mas não era um segundo Deus. E você vem vindo e põe ali Jesus discutindo com os fariseus. Os fariseus dizem, quem dizes tu ser? Antes que Abraão existisse, eu sou. Você vê ele fazendo relação que ele era antes mesmo do próprio Abraão. Então isso, irmão, é uma forma simples de você mostrar que Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento, que agora se encarnou e assumiu pelos nossos pecados. Deus abençoe, vamos nos colocar de pé.